uma chaminé de tijolos, lembranças de um tempo que já se foi. Isso aí. E, meus amigos, andarilho do chapéu, mais uma caminhadinha. Falar sobre um tempo que já se foi é o tema do nosso vídeo de hoje. Olha os ônibus aí, ó. Pinheirinho, Carlos Gomes e o Bairro Novo. Pessoal, hoje nós estamos indo lá, vou ficar aqui um pouco nessa sombra. Estamos indo lá na trincheira da Vila São Pedro, que começou a ser construída, para registrar o tempo de hoje, porque o tempo de hoje está ficando para trás. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas ou meses, teremos uma trincheira lá e um novo arranjo geográfico, né? Então a gente vai lá para registrar o tempo de hoje, porque amanhã o tempo de hoje foi um tempo que já se foi, né? Mas hoje a gente vai falar de um tempo que foi lá para trás, né? Já se foi, ficou lá no passado. E a gente vai entender por que aquela trincheira é um sonho antigo da comunidade ali da região, sabe? Dos moradores da Vila São Pedro, mais para baixo da Vila Cordes, lá para trás do Parigô de Souza. Uma galera mais antiga sempre sonhou em ter uma trincheira ou um viaduto lá naquele lugar. E hoje a gente vai entender um pouco essa história do porquê que esse sonho existe. Talvez as gerações mais recentes, né? O pessoal aí de 25, 30 anos pra cá, talvez não viveram essa época e não sabe, não tem na sua memória essa demanda, né? Mas os moradores mais antigos, o pessoal mais velho, tem memórias negativas daquele cruzamento, sabe? E hoje a gente vai entender um pouco essa história, beleza? Vem com a gente, que hoje no vídeo de hoje a gente tem muita caminhada de conteúdo para fazer. Vamos lá! Não sei se dá para ver a refração do sol ali na frente, formando uma miragem. Parece uma poça de água. Vou levantar o celular aqui para ver se consegue pegar, ou abaixar, né? Não sei se está pegando. Aqui no meu olho eu consigo ver, parece que tem uma poça de água ali na frente. É a miragem ali dos perdidos do deserto, né? Pessoal, para você que não é de Curitiba, ou você que é um curitibano mais jovem, talvez você não saiba, mas isso daqui, ó, nem sempre foi assim. A gente vê uma canaleta, 3 pistas, mais 2 pistas de rolamento lá, mais uma via marginal ali do lado, mais 3 pistas aqui, outras ali, né? Mais os carros vindo lá embaixo numa via marginal. Isso tudo nem sempre foi assim. Antigamente, olha um biarticulado vindo aí. Biarticulado e a polícia ali atrás. Antigamente, isso daqui era uma BR.
E era uma BR pesada, BR-116, passava por aqui. Depois é que foi desativada, foi feito um contorno e o trânsito foi tirado daqui de Curitiba, do centro de Curitiba, do meio de Curitiba, passou lá nas imediações. Mas antigamente isso daqui era uma BR. Por isso que eu comecei o vídeo filmando aquela olaria, aquela chaminé, né? Que eu acho que era uma olaria. E eu acho que eu vou atravessar a rua pra gente conversar mais tranquilo. Porque o trânsito de ônibus aqui tá muito intenso. E eu não tô conseguindo me concentrar. Eu vou atravessar a rua e a gente já volta a falar. Agora sim, estamos num lugar mais tranquilo. Vou caminhar aqui por dentro do mato mesmo. Aqui tem uma trilha, tem umas calçadinhas aqui e tal, mas fica dando essas curvas aí. Que já fizeram um triozinho aqui, eu vou seguir por aqui. E aí a gente segue conversando por aqui. Então, né, pessoal? Isso daqui antigamente era uma BR. Uma BR pesada, trânsito pesado, BR-116. Não havia essa iluminação, essas coisas aqui, ó, essas árvores, nada disso daqui existia. Era uma BR duplicada, mas era uma BR. Você já deve ter visto aquelas cidades do interior, onde tem a cidade, e daí passa uma BR lá longe, fora do perímetro da cidade, né? Você já deve ter visto esse tipo de cidade. Então, aqui em Curitiba antigamente era assim. Mas esse antigamente é lá nos anos 60 ou 70. Então Curitiba era mais pro norte, tá? O centro urbano de Curitiba era pro norte. Aqui para o sul, ó, era só mato. Pra cá já havia urbanização, que era a região do Boqueirão. Mas pra lá era campo, pasto, roça de grama, eram umas coisas assim. O bairro onde eu moro, que é o Umbará, é um vilarejo de Curitiba. Eu vou contar essa história para vocês em outros vídeos, né? Então, aqui era área rural, tá? Por isso que a BR passava aqui. Então ela passava fora da cidade. Só que a cidade foi crescendo. Então ela foi crescendo e veio vindo de lá pra cá, né? Veio vindo. Aí começaram a formar povoações, aloteamentos do outro lado da cidade. E esses loteamentos demandou rotas de cruzamento de lá para cá. E uma dessas rotas era justamente o cruzamento lá da Vila São Pedro, que a gente vai chegar lá daqui a pouco e conversar um pouco mais sobre ele.
para a gente entender o contexto da nossa história, é muito importante a gente se atentar na geografia do lugar. Então, aqui ó, a gente está nas imediações da Vila São Pedro, tá? Observe que aqui tem um barranco, tá? Isso aqui foi tudo escavado, ó. A linha verde foi escavada lá embaixo, né? A BR passava ali, ó. Ali na onde é a linha do ônibus, ali nessa linha do meio aí, né? E a estação da Vila São Pedro não dá pra ver daqui porque tem uma árvore ali na frente, mas eu vou atravessar a rua e talvez ver. Olha lá. Eu não sei se dá pra ver. Eu vou destacar no vídeo com uma flecha, com uma seta. A estação Vila São Pedro tá lá na frente, ó. O ônibus virando lá na frente. Acho que na resolução do vídeo, eu acho que tá um pouco longe, né? Mas o que eu quero que você se atente é para o seguinte. Observe aqui, ó. Então, aqui, ó, ali tá o viaduto da Derosso. Aqui tem um morro, né? Aqui tem um morro. E daí, ó, a geografia, ela vai descendo. A geografia do lugar, ela vai descendo, descendo, descendo. Tem um vale lá na frente, lá onde é que tá aqueles carros passando, tá vendo? E depois ela vai subindo. Sobe, sobe. E a estação Vila São Pedro tá bem no começo da subida lá, ó. Né? Bem no começo. Então, o que a gente tem é uma descida aqui, ó, desse ponto de vista, né? Uma descida e daí uma subidinha. E já a estação. E de lá pra cá é a descida e depois a subida, tá? Então, se atente nisso daí, ó. Vamos dar mais uma olhada. Nesse momento nós estamos descendo, né? Aqui na nossa caminhada. Vou atravessar para lá. Aqui eles suavizaram a descida, né? Nas obras da linha verde. Fizeram aqui um barranco, né? Um barranco de contenção aqui. Aqui, ó, dá pra ver aqui no concreto, né? Eu não vou pular pra lá porque bom, uns matos ali. Mas ó, observe que a gente está descendo. Aí pessoal, aqui é o ponto mais baixo da região. Então, na construção da linha verde, a linha verde está aqui, né? A pista principal está aqui, a outra está lá e a canaleta do ônibus está ali na frente, ali no meio, né? Aqui foi aterrado. Veja aqui, foi construído esse muro de contenção, certo? Construíram esse muro aqui, ó. E lá na frente construíram o outro. Então eles cortaram o barranco lá e aterraram aqui. Por isso que não aparece tanto a mudança no terreno. Se a gente olhar por aqui, ó, se a gente olhar, dar um close aqui, ó, a subida é relativamente leve. E pra cá também. A estação Vila São Pedro está logo ali na frente. É o próximo cruzamento. Então, aqui, ó, aqui é uma nascente de rio. Eu não sei onde esse rio nasce. Eu acho que é aqui dentro. Dentro desse aqui é um servidor. É um prédio é um data center. Esse negócio aí. Data center do Bradesco. Outra hora eu faço um vídeo detalhando melhor esse lugar aí. Então aqui era o ponto mais baixo. E a Vila São Pedro já é logo ali no próximo cruzamento. Então o final da descida era aqui. E daqui para frente começava uma subida. E de lá para cá é o contrário, né? Então de lá para cá o final da descida
é aqui e daqui para frente começa a subida. Entender isso é muito importante para a gente compreender por que aquela trincheira ali era tão desejada. Eu já estou chegando no marco zero lá. Vamos lá. Estou andando pelo meio dos matos aqui. Meu tênis já encheu tudo daquelas coisinhas de novo. Mas vale o sacrifício pra gente entender melhor essa situação. Já aproveita, deixa o seu like aí, seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, porque aqui a gente anda até pelo meio dos matos para trazer a melhor história possível. Olha um ônibus legal aí, ônibus de turismo. Isso aí. A gente já está chegando lá na Vila São Pedro. Vamos lá. Aí, pessoal. Aqui nós estamos no marco zero. Ali está o barracão que eu apontei no outro vídeo, né? O barracão é antigo. Aqui a gente tem a linha verde. Aqui do outro lado a linha do ônibus, canaleta, né? E a BR passava bem por aqui, ó. Bem por aqui, ó. Então observe que lá na frente é uma descida, né? E daqui para ali começa a subidinha. Bem ali começa a subidinha e vai indo. E de lá para cá é descida. Então, antigamente, lá nos anos, não sei quando foi, anos 60, por aí. Olha uma jardineira ali. Deixa eu ver se eu pego. Olha aí, ó. Ê, lasqueira! Então, lá nos anos 60, nos anos 50, 60, não sei bem. Nos anos 30 eu tenho um mapa que a região, a cidade de Curitiba só era considerada até o terminal do Portão, que é bem lá pra frente. Então Curitiba era daí pra frente. Aqui era tudo mato. Daí começou o povoamento, né? Vindo lá pra cá. E nos anos 50 ou 60, não sei bem quando foi, começou aqui a Vila São Pedro, aí pra baixo. E daí houve a necessidade de cruzar a BR. E aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, tinha um cruzamento. E nesse cruzamento, muitas lágrimas foram derrubadas aqui, ó, nesse lugar. Muitas famílias choraram seus entes queridos que se foram nesse lugar. Se houvesse como recuar no tempo, aqui, ó, estaria forrada de cruzes. Porque muitas pessoas partiram dessa vida para uma outra dimensão por causa de acidente de carro nesse lugar aqui, ó. E eu fiz um esqueminha aqui, ó, pra gente entender essa questão. Então, antigamente tinha um cruzamento nessa BR que era assim, ó. Era desse jeito aqui, ó. A gente tinha uma pista aqui, ó, certo? E a gente tinha outra pista aqui. Aquele barracão lá, ó, aquele barracão de tijolos, de tijolo à vista que a gente vê lá na frente, ele ficava aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Bem aqui nessa esquina. Então os carros, não havia sinaleiro naquela época, não havia nada. Isso daí eu tinha uns 4, 5 anos de idade, 2 anos, 3 anos por aí, mas eu lembro disso daí. Então os carros, eles entravam aqui, ó. Eles entravam aqui, né? E esperavam aqui, ó, o contorno aqui. Quando parava de vir carro de lá, virava-se aqui, né? Aí tinha uma marginal aqui do lado, que era aquela baixadinha que a gente vê ali na frente, ó. Eu lembro que às vezes eu tava no ônibus aqui, criança, né, olhando pela janela, e o ônibus da frente, ele fazia a volta aqui no contorno
e dava para ver o teto do ônibus lá do outro lado, ó. Daí ele subia lá e virava na rua lá e seguia pro terminal. Então, aqui era esse arranjo, né? Lá do outro lado havia outro contorno, só que o outro contorno era menos problemático. O problemático era esse daqui, ó. Então as pessoas paravam aqui, né? Aí vinha outra aqui e parava aqui. Por que isso daqui era problemático? O problema era o seguinte, ó. Às vezes, olha aqui, ó. Às vezes tinha alguém que queria cruzar na frente aqui, ó. Assim, né? Então, e o trânsito aqui era muito pesado. Eventualmente acontecia de estar vindo duas carretas aqui, ó. Duas carretas do lado de cá. E essa carreta do lado de cá, ó, ela não conseguia jogar para cá, porque tinha uma outra, porque o trânsito aqui estava fechado. E o caminhão não conseguia frear. E ele não conseguia frear porque aqui é uma descida. Então ele vinha embalado de lá, né? Vinha embalado. Quando chegava aqui, ó, ele se deparava com essa situação. O que o caminhoneiro fazia? Fazia o que dava. Ele tentava livrar um pouco aqui, ó. Tentava livrar um pouco aqui, ó, mas pegava aqui dali, ó, e saía arregaçando com o meio mundo. Mas aquilo, gente, era direto. Eu acho que toda semana dava problema nisso daí. O negócio era tão sério que as pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo até de pegar o ônibus para passar nesse cruzamento. De tão sério que era essa situação, sabe? E essa situação era agravada ainda mais à noite, porque aqui não tinha iluminação, igual é hoje, era tudo escuro. E na parte da manhã, 7 ou 8 horas da manhã, porque naquela época aqui em Curitiba fazia muita serração. Aqui era, como é que era tudo aberto, tudo campo de pasto, grama, essas coisas. Qualquer friozinho já fazia um nevoeiro assim, ó, muito denso, mas muito fechado mesmo. Era uma serração que você não conseguia enxergar 50, 100 metros na sua frente. Então o caminhão vinha embalado de lá. Quando ele via o problema aqui dos carros, não conseguia frear. Não conseguia frear e passava em cima. Só que aí, né, a população reclamando, rádio, os radialistas, todo dia, eles faziam reportagem aqui de acidente e tudo mais, então era uma demanda muito forte. E daí a prefeitura colocou um semáforo ali no cruzamento, que é aquele sinaleiro ali, ó. Esse sinaleiro ali, né, que tem até hoje. O problema, em vez de melhorar, piorou. Ele piorou porque lá do outro lado tinha um semáforo também. E os caminhoneiros, às vezes não conheciam aqui a região, eles paravam no semáforo lá de cima, e naquela época o semáforo não era sincronizado, não tinha esses negócios aí, que nem hoje, que é computador ali, tudo sincronizadinho. Naquela época era tudo meio a Deus dará, sabe? Então o caminhoneiro passava naquele semáforo lá, e às vezes ele dava uma embaladinha, e tava serração, e às vezes o cara não conhecia, porque aqui passava o trânsito de Porto Alegre, São Paulo. Ele não conhecia ali, ó. Ele não conhecia ali. E quando a serração abria, ele viu o semáforo e o semáforo estava fechado. E os carros cruzando na frente dele. Ah, meus amigos. Aquilo dali, ó. O caminhão batia aqui, ó. E arrebentando com tudo. O caminhão batia aqui, ó. E arrebentando com tudo. O carro era preso aqui no poste. Tinha um poste de semáforo ali, ó. Era esmagado ali. Meu Deus do céu. Quantos acidentes não aconteceram assim? Não foi nenhum e nem dois. Muitos. Então era uma demanda. As pessoas queriam uma trincheira. Queriam um viaduto aqui nesse cruzamento. E nunca fizeram. Sempre adiando.
prometiam que ia fazer, não faziam, prometiam, não faziam, nunca fizeram. Quando a linha verde, começou as obras da linha verde, aí disseram que ia fazer uma trincheira aqui, ó, um viaduto, né? Uma trincheira ou um viaduto, que é aquele mesmo projeto que a gente viu no vídeo passado, do trinário da Marechal. Aquele trinário da Marechal não é uma coisa nova, aquilo dali estava previsto desde o início das obras da linha verde, só que não foram levados adiante porque acabou a verba. E aqui era para ser uma trincheira, porque a linha verde não era para parar o trânsito, só que não foi feita a linha verde, manteve-se o semáforo. Só que daí, aí já não teve tanto esse problema, sabe? Porque o trânsito ficou um pouco mais lento e um pouco mais carregado. Aí hoje em dia já não tem mais tanto acidente aqui. Só que o problema agora é o engarrafamento. Mas essa demanda pela trincheira, por causa de acidente, acabou caindo no esquecimento. Só que as pessoas mais antigas que moram aqui na região lembram-se disso até hoje. E muitos deles choraram seus entes queridos aqui. É por isso que essa trincheira aqui é um sonho antigo para muitas pessoas que cresceram, né, e viveram nessa comunidade aqui. Eu nasci mais lá para baixo, num lugar chamado Parigô de Souza, né, um bairro lá para frente. E quando a gente pegava o ônibus, passava por aqui. Então isso aqui é o quintal da minha infância. Mas então é isso aí, pessoal. Vamos ver se essa trincheira realmente vai... Acho que vai sair, né? As obras já começaram. A gente vai acompanhar as obras. Espero que fique bom. Vamos acompanhar até na inauguração. Vamos documentar tudo em vídeo. Convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhar essa série, certo? Que de vez em quando eu passo por aqui, sempre vou gravar um vídeo aqui, principalmente quando as máquinas começarem a arregaçar isso aqui, começar a abrir os buracos aí que vai ser um vídeo um atrás do outro mesmo, beleza? Inscreva-se no canal, deixa seu like, seu comentário, principalmente se você é aqui da região, deixa a sua experiência de vida aqui, a sua contribuição com essa história, né? com esse lugar, qual foi a sua vivência nesse lugar, beleza? E a gente se vê na próxima caminhada. No próximo vídeo teremos mais aventuras curitibanas, beleza? Vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau!